Olá, professor. Eu sou o Robson, do grupo Cavaleiros da Triste Figura, nosso herói, o Don Quixote. Na data de hoje, a gente vai enviar para a senhora o nosso pré-projeto, que contém a linha de pesquisa e mais ou menos vamos dizer assim, a pegada do nosso trabalho. Entretanto, o esqueleto do trabalho, eu fiz um pequeno resumo nessa folha. E eu gostaria de explicar para a senhora para ver se a gente vai adotar o caminho correto, se há alguma sugestão, se essa é a intenção de linha de pesquisa para esse trabalho, ok? Vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível. Bom, o nosso é o grupo 10, né? O título do trabalho é Do Oriente ao Ocidente, diferenças de gestão entre os dois hemisférios. Inicialmente, a gente pretende fazer uma contextualização geográfica, ou seja, definir geograficamente o que é o Oriente, aquela região do Egito, China, Japão, enfim. Temos a Grécia no meio do caminho e o Ocidente, que seria a Europa e posteriormente as Américas, né? Ocorre que há um pensamento que veio do Oriente, invadiu a Grécia de uma forma e invadiu o Ocidente a partir da Europa de outra forma. Então a gente pretende abordar essas diferenças do pensamento humano. E como esses movimentos filosóficos, vamos dizer assim, moldaram as sociedades, porque nós sabemos que o ocidental, ele pensa um pouco diferente do oriental. Então nós temos algumas leituras, né, alguns livros, algumas filosofias do Oriente que são representados por exemplo, o Bhagavad Gita, por Lao Tse, Confúcio, na China, né? E no Ocidente, começando pela Grécia, temos Platão, Aristóteles e posteriormente, na Europa, o Renascimento. A gente abordou um pouco dessa parte no nosso pré-projeto. O que não está no pré-projeto é a questão que eu vou passar a tratar daqui para frente. Nós pretendemos correlacionar as revoluções industriais aos modelos de gestão e aos pensamentos de cada cultura. Então, didaticamente, né, há uma certa divisão entre as revoluções industriais. Divisão não seria o termo correto, mas gerações, vamos dizer assim, né? Nós tivemos a primeira, que foi aquela invenção das máquinas, dos teares, dos trabalhadores é, 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 trabalhando, sei lá, 14, 15, 16 horas numa máquina, né? A segunda, ela surgiu por volta do século XIX, né? Com o advento do petróleo, eletricidade, e disso decorreu o Fordismo, o Taylorismo, já é um outro modelo de gestão, né? E é interessante pensar e entender como a cultura ocidental e oriental entenderam esses novos métodos de produção e como foi a gestão de cada um. Temos a terceira, que é mais recente, posterior à Segunda Guerra, né? Por volta de. Posterior não, né? Lá por volta de 1940, 45 terminou a Segunda Guerra. Na metade do século passado, vamos dizer assim, onde os elementos característicos foram a energia nuclear, a automação e posteriormente o toyotismo, né, que também alterou os métodos de produção e implicaram em um novo tipo de gestão. E posteriormente a quarta revolução industrial, né, como é caracterizada também de indústria 4.0, que é aquela parte mais digital, com relação às energias, uma pegada mais sustentável, né? Que é a atual.
e como o Oriente está tratando esse tipo de revolução, esse tipo de alteração nos métodos produtivos e o Ocidente. E o grande ápice do trabalho seria a resposta das seguintes questões: a diferença na gestão entre o Ocidente e o Oriente, se há, qual? Por quê? Como? Segundo, o que é e quais os reflexos que uma má gestão para o que é e quais são os reflexos de uma má gestão para os ocidentais e para os orientais? Nessa parte, a intenção é dissertar sobre os aspectos humanos da gestão, os reflexos bons e os reflexos ruins, como burnout, doenças, acidentes, né? Seria nessa linha a resposta a essa pergunta. E uma terceira linha de conclusão, vamos dizer assim, que é a constante nesse item C, seria a seguinte: considerando que vivemos em uma sociedade de direito, quais movimentos legislativos encontrados no Ocidente e no Oriente que foram voltados para a gestão? Aqui a gente quer dizer leis. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade de direito, onde temos a CLT, a nossa Constituição versa muito sobre direitos trabalhistas. Sabemos que em outros países há direitos sociais também importantes. E a grande questão é como que a cultura ocidental interpreta o que é bom para os seus cidadãos e positiva isso por intermédio de leis, e como a sociedade ocidental faz o mesmo. Quais são os reflexos legislativos é, é, do pensamento ocidental e oriental e o que isso foi positivado. Então, essa é a linha do nosso o esqueleto que a gente gostaria de tratar no nosso trabalho, e a gente submete a uma apreciação da senhora, alguma crítica, sugestão, informação se estamos no caminho correto. Tudo devido a um certo limite de páginas, né, e de tempo, vai ser muito resumido, muito pontual. Não pretendemos fazer um trabalho profundo, mas a gente pretende abarcar todos esses pontos de uma forma bem argumentativa. Um grande abraço e nos vemos hoje durante a aula.